Eu coloquei na minha cabeça que o câncer não ia me derrubar, que independente de qualquer situação eu ia continuar vivendo. Sou apaixonado por esportes, sou apaixonado por aventuras, sou apaixonado pela minha profissão. Eu ia continuar independente de qualquer situação. Posso me exercitar? Tem essas limitações, mas posso. Posso correr? Tem essa limitação, tem essa dificuldade, mas posso. Então eu vou fazer. Dentro dessa campanha linda que a gente está fazendo aqui de conscientização sobre o câncer de intestino, fatores de risco, o que pode levar a esse diagnóstico, essa doença aparecer no corpo das pessoas, como que a gente faz para diagnosticar precoce e rápido, como que a gente trata. A gente também quer saber sobre a jornada. O que é isso? O que é a jornada? Qual que é a travessia, a trajetória desses pacientes, de quem realmente teve o diagnóstico do câncer de intestino? Como é que essas pessoas lidaram com os desafios ou estão lidando com os desafios do câncer? Hoje, no episódio desta semana, aqui para tentar fechar com chave de ouro essa grande corrente que a gente fez aqui, dessa série de 4 episódios sobre o câncer de intestino, uma história incrível para fechar, para mostrar pra gente que a jornada importa muito, que bagagem estrutural, corpo, mente sadia conta muito e que existe muita vida no processo. Ainda que o diagnóstico chegue para atrapalhar as estruturas, corpo forte, mente sã, pode fazer essa nova estrutura ser criada, um novo ser humano ser criado ali com base em tudo que ele já vivenciou, não sem cicatrizes, às vezes não sem dores, mas com certeza com muita história boa para contar, e a de hoje é especial, tem que ficar até o final. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim, nessa jornada aqui com a gente de 4 episódios dessa série sobre câncer de intestino nesse mês de março, fazendo alusão aqui à campanha de conscientização. A gente costuma linkar, né, os meses com cores para serem mais chamativos, para a gente conscientizar as pessoas a respeito de temas muito relevantes, e geralmente os temas muito relevantes ainda não são bem aceitos, tem informação que ainda não chegou. Por isso é necessário campanha. E sobre o câncer de intestino, um março azul escuro, né? Um março que representa um mês de conscientização da importância dos hábitos de vida saudável, de como evitar ter câncer, de como fazer um diagnóstico precoce, a não negligenciar sinais e sintomas. Campanha que circula o Brasil todo e que a gente trouxe para a bancada do podcast com 4 episódios muito especiais. Quem não viu os anteriores está mais do que convidado a assistir. E para fechar com chave de ouro, com a gente hoje, Gabriel Lisboa, uma história incrível sobre o poder de jornada, de cabeça, corpo, mente, sã, tudo linkado. Vem com a gente. Gabriel, obrigada. Olá. Gabriel, topou o desafio de sair de Goiânia para vir para Belo Horizonte falar com a gente. Exatamente, é um prazer estar aqui. Muito bom. Primeiramente, boa noite Mariana, né? Obrigada, Gabriel, mesmo. Vou me apresentar aqui rapidamente, né? Eu sou o Gabriel Lisboa, sou personal trainer, né? Uma pessoa que sempre foi ativa, né? Uma pessoa que sempre gostou muito de viver, né? Eu tinha apaixonado por esporte, apaixonado por qualquer coisa que envolvia aventura, adorava viajar, né? E depois disso, veio um diagnóstico que me traz aqui hoje para poder falar um pouquinho dessa minha jornada, né? Na verdade, a gente tá adorando o Gabriel, persona aqui, personal trainer, persona. Gente, eu achei a história do Gabriel incrível, acompanhei o Gabriel um pouquinho na internet e fui... E o que mais me chamou a atenção, até na sua fala agora de apresentação, tem muita vida no que você fala, cara, assim, tem muita vida na sua trajetória. E é isso, eu quero entender o Gabriel antes e contextualizar para as pessoas aqui quem é esse Gabriel convivendo com o diagnóstico de câncer, para as pessoas tentarem fazer um pouco da leitura que eu te conhecendo aí na rede social brevemente, né, um pedaço da sua história só, conseguir capturar aí de uma essência de vida. Tem vida pulsando o tempo inteiro. É o cara da aventura, mas é o cara da... Eu tô vivo e eu tô mostrando que eu tô vivo. Isso é muito potente, isso é muito importante pra gente dizer aqui. O câncer de intestino é um tabu. Como é que foi o diagnóstico pro Gabriel? Então, foi uma situação bem difícil, né? Uma coisa que, tipo assim, para uma pessoa que sempre foi ativa, né? Sempre se exercitou, sempre cuidou da saúde. A vitrine da minha profissão, por exemplo, é a estética, é o corpo, né? E aí, de repente, né, de um dia para o outro, foi uma situação bem rápida, você acordar e receber a notícia: você está com câncer, né? O que você estava sentindo, Gabriel? E quantos anos você tinha quando veio o diagnóstico?
Foi recente, né? Eu tinha 29 anos, eu sentia algumas dores abdominais, né? Umas dores nas costas, muita cólica. E eu camuflava com remédio, né? Pelo que eu conhecia. E a gente tem um probleminha, né? Que acho que muitas pessoas, assim, principalmente o homem, de demorar a procurar um médico, né? Um auxílio, buscar aquela informação para saber realmente o que está acontecendo. A gente mesmo se automedica e isso eu acho que é errado, né? Então, tipo assim, é até bom informar isso aí, que qualquer coisa que a gente tem que sentir, a gente tem que procurar um médico, um hospital. Quanto tempo você ficou sentindo essas... 3 semanas. Com dor? Com dor. Dor era o que mais te incomodava? Isso, cólicas fortes à noite, eu estava trabalhando com dor, né? Até meus alunos notaram isso, e eu achando que poderia ser outro fator, alguma pedra no rim, alguma outra coisa. Nunca imaginava que poderia ser o câncer, né? Não passava no radar, Não passava, né? Na cabeça. E tipo, aí... comigo não, eu faço tudo direito, era mais ou menos assim. Justamente. Poxa, eu sempre alimentava bem, né? Sempre praticava exercício físico, o tempo estava naquele ambiente saudável, né? Uhum. E aí você nunca espera que, poxa, uma pessoa, logo eu, né? A primeira pergunta que a gente se faz quando eu descobri, né? Por que eu? Logo eu, né? Uma pessoa que sempre se cuidou, né? Mas com o tempo eu fui vendo que tinha um propósito por trás de tudo aquilo ali, entendeu? É uma correlação, né? Essa questão do eu tenho que fazer alguma coisa errada para ter câncer, que é difícil da gente desfazer, porque a gente sabe que muitos hábitos realmente levam a câncer. Vou dar o exemplo do cigarro, né? A gente sabe que vários tipos de câncer de pulmão são mesmo relacionados ao uso do cigarro, especialmente o uso abusivo do cigarro. Entretanto, a gente sabe que existem outros fatores de risco que geram o câncer de pulmão. Vou voltar para o câncer de intestino. A mesma coisa. O lixo tóxico que a gente às vezes ingere, a gente como sociedade, né? Eu não estou dizendo sobre uma pessoa ou outra. O excesso de refrigerantes, o excesso de industrializados, o excesso de condimentos até que são industrializados ali, eles trazem um prejuízo, especialmente os embutidos, excessos de carne vermelha ou de salsicha, salame, que são esses embutidos. O álcool, ele faz mal para o nosso intestino e ao longo do tempo isso pode, né, gerar câncer de intestino. Esses hábitos recorrentes podem gerar câncer. Isso está estudado, está provado. Isso tem que ser dito, isso tem que ser falado. Entretanto, teve um colega que esteve aqui e falou um pouco de loteria, que o câncer tem uma parte que é a loteria. Ainda tem a questão genética, que é super importante, que são falhas, disrupturas de DNA, né, lá dentro da célula, que não tem como a gente prever como que aquilo vai se manifestar ao longo da vida. Mas que a gente tem que saber que existem esses fatores de risco, como eu narrei aqui, e que eles, anos e anos e anos a fio, podem trazer um prejuízo para o nosso intestino e aquilo se manifestar como câncer. Né? A gente tem que lembrar disso, mas o sadio, a pessoa que está com hábitos de vida saudável, que está fazendo por onde... ele não evita 100% do câncer, mas ele condiciona uma resposta melhor ao tratamento, a trajetória que vem daí por diante. Eu não tenho dúvida. Essa mente de atleta, de uma pessoa que estava ali envolvida, não te poupou de ter o medo na hora do diagnóstico, né? Sim, claro. Na hora que veio potente ali. Veio para poder, né? A gente não tem como não baquear, não sentir aquela, né? Vamos dizer assim, perder o chão. Né? E outra coisa que é válido também, que como você acabou de citar, a minha vida, por ser bem ativa, bem, né, vamos dizer assim, de um atleta e tudo mais, pesou muito, ajudou bastante na questão do meu tratamento. Não tenho dúvida. Entendeu? Então, tipo assim, eu tive belas respostas, bons resultados de acordo com meu oncologista, né? Tudo que ele me passou de orientação eu fui seguindo, até um pouquinho a mais, né? E o fator de eu continuar tentando buscar, porque tem muita gente que tem esse bloqueio, né? Eu tenho câncer, eu posso exercitar, eu posso correr, eu posso... E né? Eu acredito que o exercício físico também, até por estar na área, é muito importante, né? Não tenho dúvida. A hora que veio, Gabriel, essa dor na barriga, essa cólica que você tá sentindo, você fez colonoscopia? Foi direto pra colonoscopia? Não. Não, eu fiz uma tomografia. Foi por tomografia? Foi tomografia. Eu tava passando mal, né? Muito tempo. E aí um aluno meu, na verdade eu tinha ido no médico, só que eu fui no urologista, achando que poderia ser pedra nos rins. Ele passou uma ultrassom, e pelo ultrassom não viu nada. Sim. Né? E ele só saiu, pode ser uma pedrinha no rim, faz isso que pode melhorar. Aí eu fui embora achando que poderia ser uma pedra no rim. Aí eu continuei com a dor. É um aluno meu que é médico,
falou, Gabriel, vamos fazer uma tomografia só pra tirar, né, isso da cabeça, porque eu acho que ele já tava sentindo que poderia ser, né? Alguma ele tá da área, coisa. né? Ele me passou tomografia, eu fiz com aquela, tipo assim, não vai dar nada. Sim. Não vai ter nada, né? Inclusive, no dia que eu peguei o resultado, eu tava me organizando pra ir pra um cinema, passear, né? Era na sexta-feira à noite. A dor tá lá, mas não tá tanta. Né? Consigo continuar vivendo. Sim. Né? À toa que, tipo assim, essa mesma dor que eu sentia, eu fiz uma viagem. Nossa. Né? Eu fiz, por exemplo, eu fui pra cachoeira, eu fiz trilha de 10 quilômetros, com muita dor, né? Meus amigos foram comigo, ficavam pegando, até brincando comigo, né? Nossa, um homem desse tamanho, forte, não tá aguentando fazer uma trilha de 10 quilômetros, mas é porque eu tava com muita cólica, muita dor, Não tava mas fui sentindo suportando. bem. Eu sempre tive aquele fator, sou forte, vamos Bora. lá, né? Tô aqui, vou aproveitar, mesmo com dor, mesmo com isso, e vamos lá, né? E aí eu fiz o exame. Na sexta-feira à noite, eu resolvi abrir o exame, quando eu peguei. Eu não ia abrir, porque eu ia levar justamente pro meu aluno que poderia, né, Ajudar, né? me ajudar a né, entender o resultado melhor. Quando eu abri, aí eu, pelo que eu pouco entendia, pelo que eu li, eu já falei, Não tá legal não esse tá negócio. legal, né? Não era o que eu queria ler, né? Já li a palavra metástase, né? Então já tipo assim, opa. Aí eu já mandei mensagem pra ele na hora, né? Liguei pra ele, tira da minha cabeça aqui, por favor, me ajuda no sentido de, não é o que eu tô pensando. É, E ele, Gabriel, você pode internar? Aí eu já desabei, imagino. né? Porque, tipo assim, me organizando pra fazer um passeio no dia, de repente ele fala, você pode internar agora? Eu falei, o que foi? Você está com câncer. Ele falou assim, né? Falou. Ele sempre foi deu direto, a né? real ali. Preciso que você interne, porque a gente precisa fazer uns exames mais precisos. Nossa, perdeu o Aí fôlego. Cancela passeio, não dormi, né? Eu pedi pra ele digerir a ideia. Ele falou, vai pra casa, amanhã você vai no hospital que eu trabalho, a gente vai fazer uns exames lá por minha conta e a gente vê o que é isso aí. Talvez ele falou, poderia ser uma tuberculose intestinal, alguma coisa assim, né? Vamos pra tentar, acho que tentar me acalmar. Ali, né? Passei o dia todo, no outro dia internado ali, fazendo vários exames, ressonância, tomografia, acho que fiz exame de sangue. E aí, no final do dia, veio 3 médicos do hospital. E eu já assustei. Quando eu vi 3 médicos vindo, eu falei, a coisa já não é legal. Sim. Sentaram e me deram a notícia. Ali, meu mundo já acabou, né? Num dia eu tava planos e planos e planos, no outro dia você tá com câncer. E eu acho que pra quem, né, nunca ouviu falar, não teve informação de câncer, né, tão precisa, você pensa assim, a primeira coisa que você pensa, vou morrer. É grave. E a situação que ele me passou ali já meio que tava grave, já tinha meio que, né, Como espalhado. É que você recebeu ali falar que tá com metástase? Que é um desafio, é um soco no estômago, né? Mesmo. Justamente. O paciente, a gente sabe que é muito desafiador. Foi bem difícil, né? Não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. A primeira pergunta que você se faz, né? O que vai ser daqui pra frente? Né? O que vai ser da minha vida? E os planos que eu fiz pra mês que vem, ano que vem, né? O que vai ser? Acabou por aqui? Então você se faz 1001 perguntas. É super natural, né, Gabriel? Exatamente. A vida é cheia desse amanhã, do depois, dos projetos. E as doenças trazem esse lugar de, opa, eu só tenho presente, eu só tenho aqui agora. E o que eu vou fazer com esse aqui agora define o futuro de muita gente, né? Porque nesse lugar aí, muita gente se esconde na sombra do diagnóstico, na sombra das dificuldades. E, assim, jamais fazer disso um positivismo tóxico, não, que tem que ficar alegre, porque ninguém fica alegre com uma notícia dessa, pelo amor de Deus. Exatamente. Ninguém consegue sorrir diante de um problema que está se manifestando ali, de um problema de saúde grave. Mas o Gabriel sacudiu a poeira no dia seguinte, falou, bora tratar? Foi mais ou menos isso ou levou um tempo? Levou um tempo, porque foi tudo de repente, né? Num dia eu recebi a notícia à noite, no outro dia passei a fazer exame, no domingo eu tinha que fazer o preparo para uma colono. E o preparo que foi o mais difícil, porque no preparo meu intestino já estava obstruído e eu não sabia. Nossa. Então... Sim, tá tudo bem. Conversando com a gente. É isso aí. Tá participando do bate-papo. O intestino, naquele momento, apesar de você... A dor provavelmente estava vindo, porque ele já estava evoluindo para uma semi-obstrução, né? Exatamente. E dali em diante, a hora que você descobre que tá obstruído, foi a cirurgia? Aí eu morri de dor, né, praticamente. Senti uma dor muito forte que eu nunca tinha tido antes. E eu tentei lutar contra ela. No preparo mesmo. Né? Tipo assim, 8 horas da noite, comecei a ver uma dor muito forte. Eu deitei, fiquei ruim.
sentindo muita dor e lutando, não vai passar. Vou aguentar. Até que chegou mais ou menos 2 horas, eu falei, não consigo, me leva pro hospital. Aí liguei pro meu pai, liguei pra minha esposa e me leva pro hospital. Chegou lá, fizeram uma tomografia às pressas também, pra ver como é que tava a situação, não sei se foi tomografia ou ressonância. E aí os médicos vieram e falaram, a notícia não é boa, né, seu intestino tá obstruído e a gente precisa fazer uma cirurgia de urgência, né, porque se perfurar pode acontecer o pior e pra você poder tratar o seu câncer. Entendeu? Naquela cabeça, tipo assim, naquela época eu nem sabia o que seria o tratamento. Pra mim já fazia parte da cirurgia, a cirurgia seria parte do tratamento. Tirar o câncer. Mas não era. Era só pra mim poder ter uma vida tranquila, durante o tratamento. E aí ele me deu 2 opções e uma delas foi fazer o estoma, né? O estoma. E aí, no mesmo dia eu internei, no mesmo dia fez os exames, no mesmo dia ele tentou fazer uma colonoscopia assim mesmo. Mas como estava muito obstruído para poder coletar a biópsia, material, e não teve sucesso, né? Acho que coletou bem pouco. E aí, vamos para cirurgia. Preciso fazer esse estoma e abrir esse... Desviar o intestino, Isso, exatamente. Para você ter uma qualidade de vida, para você poder iniciar seu tratamento de câncer. Gabriel, que história, né? Assim, num dia você tá pedalando, fazendo trilha, no outro você descobre palavras difíceis, duras, né? Câncer, colonoscopia, obstrução, estoma. Assim, é um processo delicado mesmo, de aceitação, né? E que não teve muito tempo não, porque as coisas foram bem rápidas no seu caso. Nessa questão de quando eu descobri o câncer, e aí tá para fazer a cirurgia, né, do estoma, foi a dificuldade maior porque eu nem sabia o que era o estoma, o que seria esse procedimento. Você não sabia, porque você nunca tinha visto o estoma. Era tanta informação na minha cabeça que às vezes, tipo assim, acho que eles poderiam ter explicado e eu nem, né, porque eu tava com a sonda. Você não assimilou naquele momento. Não tava assimilando nada. À toa, porque, tipo assim, os 9 dias que eu fiquei internado no hospital, eu desliguei meu celular e não queria dar notícia pra ninguém. Eu não queria mexer no celular, eu só conseguia olhar pela janela, né? E então as pessoas ao meu redor que descobriram foram, um ali conta aqui, outro espalha por ali, e aos poucos as pessoas ao meu redor, no meu ambiente de trabalho, foi descobrindo, né? Porque, por exemplo, assim, no meu ambiente de trabalho, meus alunos, numa sexta o Gabriel tá tranquilo, na segunda o Gabriel tá internado, fazendo cirurgia com câncer. Como assim? Nossa, né? Muito desafiador. E eu não sabia o que era estoma. Então, a partir do momento que fizeram a cirurgia e eu acordei no quarto, quando eu vi, né, aquele estômago, o pedaço do meu intestino para fora, meu pai veio para me explicar, né, Gabriel, a cirurgia foi isso, agora seu intestino assim vai funcionar assim. Eu já estava baqueado pela notícia câncer. Aí vem a notícia, né, ostomia. Esteticamente o seu corpo agora está diferente. Não, né? E quando eu olhei, eu não consegui olhar depois. Porque durante todos os dias que eu estava internado, tinha que fazer ali curativo, limpeza e tudo, eu tampava. Eu não conseguia olhar, né? Não conseguia absorver aquilo tudo. Foi muito difícil. Porque realmente para uma pessoa que era sempre ativa, tinha uma vida tranquila. E que a estética, querendo ou não, estava perpassando a sua trajetória. Exatamente, né? Porque, tipo assim, eu era uma pessoa preocupada com estética. Sim. Né? Com o corpo sempre bem... É a forma de manifestar a saúde, né? A forma como as pessoas leem saúde é por essa estética. Apesar de hoje estar distorcido, né? Ao longo da trajetória humana, a beleza já foi relacionada a vários modelos de corpo, né? No momento atual que a gente vive, um modelo de corpo sadio remete ao corpo atlético, musculoso, sem cicatrizes, sem ostomia. Então, imagino que deva ter sido bem desafiador. Levanta da cirurgia, não quer nem olhar no espelho, porque essa identidade está comprometida ali naquela hora, né, Gabriel? O que é muito difícil mesmo. E daí, como é que foi ir para casa, encarar a sociedade com essa exteriorização, né? Porque o câncer tem tabus que vão muito além só da palavra. Porque tem gente que até hoje não fala a palavra câncer, né? A gente brinca no pode falar de câncer sim, por isso. Porque é aquela doença, é o CA, principalmente a população mais idosa não fala sobre câncer. E
para além, são várias fases, né, desse diagnóstico que é delicado. Vem o câncer, aí vem o que é depois do câncer. Aí é uma cirurgia que não tira o tumor do intestino e coloca o estoma. O estoma, gente, para quem ainda não acompanhou, em alguns episódios aqui a gente já falou sobre o que é, né, por que é feito o estoma. Lembrar que o intestino é como se fosse uma mangueira mesmo. Em determinados momentos, para poupar o intestino, que no caso do Gabriel, por exemplo, foi obstruído, essa mangueira ficou paralisada porque lá dentro cresceu um tumor e o tumor obstruiu a passagem das fezes. Em alguns momentos é necessário fazer com que o intestino tenha um caminho mesmo, faz um desvio no intestino para as fezes saírem por outro caminho, e nesse caso elas vão para uma região da pele que é coletada na bolsa, né? As fezes saem na bolsa, e outras vezes isso é necessário até que se trate o tumor e depois veja se é possível voltar colar de novo a mangueira ou não. Em outras circunstâncias, a ostomia vem como medida protetora depois de tirar o tumor, que às vezes o tumor tirou e precisa manter uma colinha, que é uma anastomose, e aí a gente desvia de novo o intestino dali para não passar fezes na região da cicatriz, para cicatrizar direitinho. E em outras circunstâncias, tem pacientes que vão ter as ostomias definitivas, que são aquelas circunstâncias em que o tumor às vezes está muito no finalzinho da mangueira, do intestino, e não vai ser possível fazer essa cola, né, essa anastomose de forma adequada. E aí a chance, às vezes, de sequelas, né, fica até maiores, e às vezes essas pessoas vão ter que conviver com a ostomia definitiva. O intestino vai funcionar de outro jeito, e a saída dele não é mais pelo ânus, não é mais pela parte de baixo que a gente está acostumado quando vai ao vaso evacuar, vai sair pela bolsinha. O detalhe dessa história, Gabriel, que é muito interessante também, falar de intestino é tabu, falar de fezes é tabu, ninguém comenta, né? Meu intestino tá preso, meu intestino tá desregulado. Aliás, a gente deixa isso pro ciclo mais próximo, né? A esposa, o companheiro, a companheira, e geralmente a gente não fala sobre isso. É diferente, né? A criança, por exemplo, a criança, ela verbaliza tudo que acontece, ela acha bonito o cocô dela, ela acha graça. A gente cresce num modelo social de que falar do nosso intestino é quase um lugar de pudor ali que a gente não deve alcançar. Né? Se falar de sangue nas fezes, falar que tá com uma hemorroida, né? Melhor eu criar aqui alguma coisa. Então, são vários tabus. E ainda vem a segunda onda aí com a ostomia e a terceira onda de metástase. Então, assim, são vários pontos na sua trajetória que realmente conectam as pessoas com um quadro muito desafiador. Então, a cabeça tava no lugar que tinha que ficar mesmo, que era confuso ali mesmo, viu? Perdido, você não tava no lugar errado, não. Acho que a situação toda ela era bastante desafiadora mesmo. Conta pra gente como é que você fez com o estudo, como é que você driblou esse momento de crise de identidade com, opa, tô aqui, tô presente, vou ter que tratar. O que eu vou arrumar com isso tudo? O mais difícil ali foi quando iniciei o tratamento, né? Tudo era novo, como você, né, colher informação. Não tinha informação de câncer, né? A gente nunca, tipo assim, antes de você ter um diagnóstico, você nunca procura saber o que é, né, uma metástase, quais são os tipos de câncer que tem, qual é o tipo de quimioterapia que tem, como é que é um tratamento de câncer. Você nunca tem essa informação. Então, ali durante o tratamento, fui buscando informações, né, tentando entender mais o meu caso, né, tentando entender o que eu ia passar, né, como é que seria tudo, o procedimento, qual que era a minha mutação, qual que era, né, a minha quimioterapia, né, porque tem muita gente ali que achou que poderia ser tranquilo, porque a minha quimioterapia, ela não atinge, acho que a célula capilar, né, que é a Folfox, né, então, tipo assim, foram etapas, né, passei por essa parte do internado. Tem até a galera que fala que, sua quimio nunca cabelo, então ela é mais fraca. O tabu, gente, mentira, não tem nada disso. A minha era a bolsa vermelha, né, que é considerada a mais forte, exato, né? E aí tem essas correlações, o que é forte, o que é, né, e isso é muito individualizado, né, os protocolos são muito individualizados, mas aí você começou a se informar, literalmente consertando o avião com o avião andando, exatamente, né? Durante o tratamento eu fui me informando, né? E aí, digerindo a parte do estômago, logo em seguida fui colocar o catéter, também que era tipo assim, hoje eu vejo que é tranquilo, né? Mas mais uma cirurgia, eu nunca tinha feito uma cirurgia antes. A minha primeira cirurgia foi essa aqui. Sim. Entendeu? Então, nossa, mais uma cirurgia, mais uma internação, né? O que é um catéter? Né? Aí, né, os médicos foram mais tranquilos, é uma coisa simples, um procedimento simples, é só para você não sobrecarregar suas veias, né? É algo bem tranquilo. E aí, mais uma internação, colocar o catéter para começar o tratamento. Aí vinha a parte da quimioterapia, né?
Porque a gente não tinha muita informação, muito conhecimento, só que o pouco conhecimento que você tem é aquele terror que você cria na mente. Vai cair meu cabelo, né? Vai me derrubar, eu não vou conseguir trabalhar. Essa é uma informação que muita gente falava pra mim, que eu aprendi a não absorver. Você não vai ter força pra trabalhar, você não vai poder ter força pra poder se exercitar, né? Porque ela derruba muito. E aí você começa a ouvir histórias de muitas pessoas que passaram uma dificuldade muito grande, né? E onde eu tentei, tipo assim, não me assemelhar com aquelas pessoas. Muito importante entendeu? Isso. Porque a pessoa passou por isso, meu caso vai ser diferente. Sim. Entendeu? Sou jovem, sou forte, né? O caso dela era, né, idade diferente, um estilo de vida diferente. Favor, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a trabalhar a minha mente, né? A partir dali da primeira quimioterapia. E aí me tranquilizou um pouquinho, a partir do momento que o médico chegou em mim, seu cabelo não vai cair, porque sua medicação não acontece esse procedimento. E aí, quando foi a primeira quimioterapia, né, eu tava bem debilitado, porque durante a parte do estômago, né, eu perdi 17 quilos. Nossa. Né, então, tipo assim, foi outra parte também de questão de enfrentar o espelho, né, 17 quilos a menos, né, eu tava muito magro, e realmente eu fiquei o primeiro mês de tratamento sem olhar no espelho. Primeira vez que eu fui cortar o cabelo, eu falei pro cabeleireiro, por exemplo, vira a cadeira, não quero olhar no espelho, não quero me ver, né, eu realmente não queria me ver, né, alguém tirava foto, alguma coisa que fosse me visitar, não quero ver, né? Então aquela parte foi mais difícil. E eu sempre me perguntava, será que meu corpo vai voltar? Eu vou ganhar peso novamente, né? O meu corpo vai ser sempre, né, magro? Essa aqui vai ser minha realidade daqui pra frente? Só que aí eu fui começando a ver. Quando eu fiz a primeira terapia, muita gente falava que se derrubava por várias semanas. Sim. E eu passei mal 2 dias e depois estava melhor. O médico liberou, a minha nutricionista oncológica já liberou algumas coisas para me alimentar. Já foi me animando. Porque eu tava com dificuldade em comer certas coisas, mas voltei a comer. Falei, nossa, então cada passo, cada vitória que eu tinha, que era coisa simples, Sim. me motivava mais a querer mais. Entendeu? No sentido, tipo assim, Gabriel, você tá liberado pra comer isso. Ótimo. Nossa, que delícia comer isso. Bora! Que maravilha. Entendeu? Legal. Se eu posso comer isso, então eu quero comer aquilo mais pra frente. O que eu posso fazer? Aí eu levava isso no que a gente, tipo assim, eu reagi bem à primeira quimioterapia, o médico liberou, vai fazer uma caminhada. Eu fazer uma caminhada, eu falei, nossa, se eu conseguir fazer uma caminhada, por que não fazer uma corrida em breve? Entendeu? Por que não tentar fazer musculação? Gabriel, você não pode fazer musculação. Mas se eu fazer um exercício desse aqui, vi que conseguia fazer, vi que poderia, entendeu? E te ajudar. Me ajudar, eu falei, vamos buscar mais. Então, ia fazendo degrau por degrau. Isso, né? Isso é o seu background, né? Sua bagagem de disciplina, de ter essa função, essa comunicação mente e corpo, isso ajuda muito, né, Gabriel? Bastante. Talvez as pessoas... A gente sempre batalha muito pelo exercício físico, porque ele é um fator protetor contra o câncer. Ele é um fator protetor contra o câncer. Eu tenho certeza que você, como personal, tem essa frase aí no seu arsenal para estimular claro. As pessoas, né? Mas é interessante que o exercício, o condicionamento que os exercícios, as atividades físicas diárias ou aquela contínua de rotina fazem no corpo é condicionar esse corpo a passar pelas tempestades que a vida pode trazer de forma diferente, né? Olhando para você hoje, eu tô até com dificuldade para imaginar esses 17 quilos a menos, porque hoje você passa uma impressão até de que tá muito bem, né? Fisicamente, isso é muito legal, porque até tirar esse link, né? O câncer tem que ser a pessoa, tem que estar lá para mim, já que não tem muita informação sobre câncer, talvez a primeira que você se recorde por isso, talvez você tenha evitado o espelho, não sei, mas talvez, o câncer é o magro, caquético, né, sentado numa cama, deitado numa cama que não vive. Ele sobrevive. Exatamente, né? Um quesito que você falou muito importante, eu também que hoje eu abordo muito na minha área profissional, né? Que o exercício físico é um remédio, né? Ele entra na parte, tipo assim, não para... Hoje eu tento passar para os meus alunos a questão de... Não é só estética. Porque a maioria das pessoas procuram hoje, né, uma vida mais, vamos dizer assim, saudável, em questão dentro da academia, do exercício físico, focado em estética, né? Eu tento passar para eles, assim, vamos primeiro a qualidade de vida,
prolongar a sua saúde, ganhar mais vitalidade, ganhar mais, né, qualidade de vida, né, melhorar seu sono, melhorar o seu humor, porque tudo isso o exercício traz, entendeu? Com E certeza. por último, a gente preocupar com estética. Isso. Porque eu tento passar isso para eles no sentido porque é pela minha experiência de vida. Porque hoje, lá atrás, o Gabriel, antes do câncer, era uma pessoa preocupada com estética. Hoje, a estética para mim é o de menos. Hoje, a minha prioridade é saúde. Saúde, né? Então, onde que eu vou né? buscar saúde? Me alimentando bem. Então, eu tenho que transmitir isso para as pessoas que estão no meu convívio. Com certeza. E se exercitar, né? Dormir bem, evitar um estresse, né? Então, isso tudo conta, que é uma coisa que eu tenho que praticar para mim melhorar a minha saúde e passar para as pessoas que, como eu trabalho na área da saúde, eles entenderem que isso é o primordial hoje. Não tenho né? dúvida. Não é só estética. Com certeza. Né? E o Gabriel foi construindo uma nova identidade, posso dizer assim? Acho que... Exatamente. Virei outra pessoa. Tem o Gabriel antes do câncer e tem o Gabriel pós o câncer, né? O primeiro mês foi o mais difícil e cumpri um mês pós-cirurgia, eu consegui recuperar o meu peso. Então, entra naquela parte que eu te falei, né? Foi degrau por degrau, eu fui recuperando meu peso, comecei a querer me olhar no espelho, meu rosto voltou ao normal. Então, nossa, agora eu posso me preocupar um pouquinho de cortar meu cabelo, fazer minha barba, voltar um pouquinho para a parte da, vamos dizer assim, da vaidade. Mas sim, do para me fazer né? bem, né? Não querendo, tipo assim, aquela preocupação como eu tinha antes, mas agora só para me manter bem. Perfeito. Né? Meu peso voltou. A né? bolsinha, você acostumou com ela? Acostumou, tipo assim, eu vi que não era coisa de outro mundo, né? Tudo, e eu também levo coisa de tudo, a gente tinha um lado bom e um lado ruim. Então, tinha certas coisas que, tipo assim, até a bolsa me favoreceu. Eu falei, nossa, isso aqui é bom. É tranquilo. Entendeu? Claro que tem um fator que a gente não quer passar por isso, mas eu comecei a ver o lado bom que ela poderia me trazer. Você entendeu? Coisas simples e bestas, né? Mas facilidades, né? No dia a dia, alguma coisinha simples, né? E ali, do primeiro mês, eu fui quebrando todo o tabu. Aí eu fui vencendo na questão de... como é que eu posso falar? Conseguiu se olhar no espelho com aquele certo orgulho de eu tô vendo coisa evolução. Boa aqui, tô vendo evolução. Toda vitória que eu tinha, mesmo pequena, me motivava a buscar uma vitória maior. Nossa, isso é muito importante. Entendeu? Até porque eu acho que caminhar com essa jornada oncológica, eu comecei falando sobre isso aqui, as pessoas querem enxergar no câncer, Gabriel, como oncologista, eu posso te dizer que isso é quase todo dia a pergunta que sempre chega lá no início e no fim começo hoje, termino quando? Quando é o ponto final dessa jornada? E aí tem muita gente que inclusive só consegue enxergar uma felicidade, um ponto melhor da jornada quando vislumbrando que tem um ponto de chegada. E no seu caso, você tinha uma metástase ali para encarar, um diagnóstico de metástase. As metástases, para quem está acompanhando o episódio, fala, poxa, o que é metástase, Mariana? Então vamos lá. Quando a gente tem o câncer instalado em um órgão, uma ou outra célula pode migrar desse órgão que originou o câncer, nesse caso aqui o intestino, e essa célula, seja ela cai na corrente sanguínea, ou ela cai na corrente linfática, ou ela está muito próxima, parede com parede, com outro órgão ou com outra estrutura ao redor, essas células podem se implantar. Então, tem 3 formas, basicamente, desse tumor, dessa célula tumoral, atingir outro órgão, né? A distância, quando ela cai na corrente sanguínea, ela pode atingir o fígado, o pulmão, os ossos, e também pela corrente linfática, linfonodos e outras, né? Também pulmão, fígado, ossos ou qualquer outro órgão, e por contínuo de contiguidade, parede com parede. O intestino está coladinho, por exemplo, como é o caso do Gabriel aqui, numa membrana fininha que recobre o intestino e ajuda a impermeabilizar, não deixar o intestino ficar tocando no outro, que é o peritônio. Imagino que essa palavra, então, não fazia nem pouco parte do seu radar, né? Apesar de ser da área de saúde aí, da educação física. E o peritônio, por estar colado no intestino, ele pode ser, né, a célula sair do local do intestino e implantá-la nessa outra estrutura, essa camada protetora que é o peritônio. E o diagnóstico de metástases nunca é fácil, porque ele vem junto com um monte de pergunta, né? Esse tratamento tem cura? Tem ponto final? Onde é que isso vai dar? Então, eu imagino que essas perguntas estiveram aí na sua cabeça e de vez em quando deve rondar o Gabriel. Sim, claro. E vem a questão da parte, tipo assim, do jeito que a oncologia tá evoluída hoje, né? Isso é muito legal. Então, durante o tratamento eu fui buscando muita informação, quando eu descobri que, tipo assim,
Muitas informações chegaram a mim, se tivesse só o tumor primário, seria mais fácil de resolver, mas quando vem a palavra metástase, é mais complicado, é mais difícil, né? O tratamento pode ser, né, de um jeito ou de outro. Envolver mais etapas, né? Exatamente. Mas é a parte que, tipo assim, né, que a gente vê hoje que a oncologia, ela tem tratamentos personalizados, né? Isso é muito bom de falar, Gabriel. Então, tipo assim, de uma forma que eu teria solução, né? Eu teria uma forma que eu posso me apegar ali, acreditar ali que aquilo tudo vai ser resolvido, porque cada vez mais tem mais estudos, mais medicamentos que favorecem cada tratamento, né? Claro que cada um tem um tipo de reação, né? De tumor, de câncer, mas que cada um pode ter o seu tratamento personalizado, né? Isso é muito bom de ser dito. E isso te dá uma forma de você criar uma chance, tipo assim, vai chegar no fim. E são expectativas positivas, né? Isso é muito importante. Essa evolução, né, da oncologia, das opções de tratamento, né, ao longo das décadas de estudo aí da oncologia. Eu costumo dizer para os pacientes que nós somos espectadores da ciência, né? Os pacientes e os médicos estão lá, assim, otimistas e o tempo todo querendo que essas soluções e inovações cheguem. Às vezes, a gente tem que contextualizar da gravidade da situação, porque é necessário que a pessoa tenha essa reflexão sobre a gravidade da doença. Então, a gente não tira a gravidade da doença de jeito nenhum. Mas hoje é possível falar em rotas mesmo, né? Essas rotas personalizadas de cada paciente ali. E isso é legal. Para a turma que está aí, ó, câncer de intestino não é a mesma doença para todo mundo. A doença do Batista, a doença da Amélia, a doença do Gabriel, às vezes tem o mesmo nome lá, adenocarcinoma de cólon, adenocarcinoma de reto, mas são abordagens completamente diferentes. Depende do próprio paciente, né, da condição física do paciente, do estágio da doença, da onde está a metástase, da característica da metástase, das características moleculares da doença, do que foi feita aquela célula. E essas identificações, né, dão um mapa, dão um GPS aí para o médico, para a equipe médica, junto com o paciente, elencarem quem vai vir primeiro, quem vai vir depois, qual é o passo que eu vou dar. Primeiro é químio, é rádio, é químio, é rádio, é quimioterapia, é imunoterapia, é alguma outra tecnologia aqui, é cirurgia. Então, essas coordenadas vão sendo adequadas por paciente, por equipe médica. Então, por favor, o câncer do vizinho não é seu. Eu já falei isso aqui, né, Gabriel? Eu já tive que falar algumas vezes. E isso ajuda bastante, né? No sentido de, tipo assim, né? Porque fulano ou beltrano, né? Teve um diagnóstico, teve uma dificuldade, teve uma reação, teve um tratamento diferente, que o seu vai ser daquela forma, né? Então, é onde que a gente tem que se apegar, colocar na mente, na cabeça, que o meu vai ser diferente, que o meu tem solução, né? Hoje que a medicina está muito avançada e que tudo isso vai favorecer, né, para você ter um resultado, uma vida, né, pós-diagnóstico, pós-câncer ali, super tranquila, porque hoje eu consigo ver que, né, o câncer não é isso tudo. É isso mesmo. Né? O Gabriel se reconstruiu, posso dizer assim, o Gabriel teve você já disse aí, o Gabriel tem um Gabriel antes e um Gabriel depois. Emocionalmente também, você acha que hoje você é mais forte? Sim, hoje eu acho que eu sou uma outra pessoa, no sentido de força, né, porque antigamente a gente... Vamos dizer assim, que eu colocava força, a força iria, né, levava no sentido de força de levantar peso, sim. força, né, na minha área, alguma coisa relativa, né. Hoje a minha força, né, primeiramente vem de Deus, né, e no sentido de, como é que eu posso falar a palavra certa, né, mas que, agora deu um pequeno branco. Você quer viver, né, Gabriel? É uma forma de viver o hoje, né? Uma coisa que eu gosto de falar bastante agora é viver o agora. Vamos viver o hoje, né? Então, tipo assim, os planos são diferentes hoje, né? Minha forma de lidar com a vida é diferente, a forma de conversar, a forma de aproveitar cada momento, né? Porque realmente a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não, ninguém, então, né? Nenhum de nós, né? Exatamente. Agora, uma coisa interessante, Gabriel, é que você personifica muito a frase que eu digo de que tem que ter vida durante o processo. Eu comecei falando sobre a importância dessa questão corpo, mente, sadia. Hoje, fazendo tratamento oncológico, o Gabriel não parou o exercício. Vive normal. Vive normal, né, Gabriel? Eu coloquei na minha cabeça que o câncer não ia me derrubar,
Legal. Né? Que independente de qualquer situação, eu ia continuar vivendo. Né? Sou apaixonado por esportes, sou apaixonado por aventuras, sou apaixonado, né, pela minha profissão, né? Então, tudo aquilo ali que eu vi que poderia continuar, eu ia continuar independente de qualquer situação. Isso né? É muito importante. Né? Colocava no bolso as coisas que poderiam me incomodar, que poderia ser, né, a questão do espelho, né, a questão do estômago, das dificuldades de dia a dia, mas ali tudo eu comecei a definir, são coisas pequenas. São coisas que tô vivo, tô vivendo, posso viajar. Tem alguma particularidade? Mas posso me exercitar? Tem essas limitações? Mas posso. Posso correr? Tem essa limitação, tem essa dificuldade, mas posso. Então eu vou fazer. Então eu sempre busquei o sim. E não deixei me limitar. Não deixei as limitações me interferirem no que o Gabriel sempre foi. Né? Apaixonado em tudo, né? Em viver, em energia, vida, né? Na vida. Eu acho que a gente, quando traz aqui essas histórias, eu achei incrível, assim, falar sobre força e vulnerabilidade. Eu acho que você trouxe aqui essa quebra de paradigma, né? Que as pessoas, eu acabei de sofrer passar por uma cirurgia, emagreci muito, não tive coragem de me olhar no espelho. É muito legal ver você assumir essa vulnerabilidade de um processo que é tão cobrado da gente como sociedade de estar bem, né? Mais cedo aqui conversando, a gente falou, poxa, que os pacientes têm que ter uma obrigação de falar assim, você precisa manifestar a dor fisicamente, a tristeza fisicamente. Não, você não quer piedade de ninguém, você não quer a aprovação daquele processo por ninguém. Então, o câncer colocou muito... As pessoas foram colocadas muito nesse lugar de sofrimento intenso e de não poder ter vida ali no processo. E quando a gente olha para um cara jovem, cheio de saúde, que foi atropelado por um diagnóstico de um câncer, talvez fosse cômodo para todo mundo, cômodo. Chegar lá no seu Instagram, chegar na sua rede social e ver uma pessoa sofrida, triste e considerando todos os fatores pesados aí. E você tá lá mostrando todo dia, não, peraí, tem vida, acordei, bora pra vida, vou fazer o que é possível, né? Possível. Exatamente, né? E uma coisa que você entrando na parte, tipo assim, onde eu criei forças, é onde que eu vejo a força que eu tenho hoje, ela também consiste em poder chorar, né? Em poder ver, tipo assim, aceitar a dor, né? A força hoje, ela globaliza muitas coisas que antes eu achava que eram coisas simples, né? E uma delas é isso, né? Então eu comecei a tirar forças de coisas simples, no sentido de a rotina que eu tinha era algo para mim extraordinário. Era onde que eu podia ver e ali no dia anterior, nossa, eu fiz isso tudo. Entendeu? Então, eu mesmo me motivava no sentido, tipo assim, tudo que eu tô passando, de ver um vídeo meu, às vezes, que eu postava, de ver alguma frase que eu postei, aquilo mesmo me trazia uma própria força, entendeu? A força tava ali, né? Então, a força tava dentro de mim, entendeu? Então, ser forte era a gente trabalhar a nossa mente, né? De não deixar que a nossa mente, é o que eu acho que eu considero nosso maior inimigo é a nossa mente, né? Então, de deixar nada daquilo ali me derrubar e que minha força viria de mim mesmo. Da minha frase que eu falava pra mim quando eu acordava, bora viver, bora fazer acontecer, né? De estar ali em pé, sorrindo, divertindo, conversando com meus alunos, tendo a minha rotina, de alguém me convidar, Gabriel, vamos fazer isso? Posso ir, né? Não vou falar assim, eu tenho que ficar ali deitado, eu tenho que ficar, né, mal, né? Eu tentava falar assim, eu não tenho câncer, minha vida existe. Gabriel, vamos passear? Vamos. Gabriel, vamos passear, vamos fazer um passeio aqui? Vamos encontrar com as pessoas. Qualquer coisa assim. Minha vida, eu tentei colocar uma rotina e isso tudinho, entendeu? Isso é muito importante. Eu acho que essa conversa toda com o Gabriel, ela é muito significativa pra gente sobre vida, da expectativa de vida, do que a gente coloca como começo, meio e fim. Ter um diagnóstico de uma doença difícil e que ainda por cima está atrelada ao diagnóstico de metástase, pode trazer para a cabeça das pessoas um limite próximo, um fim próximo, e isso acabar, como o Gabriel bem disse aqui, colocando a nossa mente, jogando contra a nossa expectativa do hoje. E isso é um equilíbrio difícil,
tentar encontrar esse equilíbrio da mente para as coisas, para as decisões do dia a dia, de viver o hoje. A decisão de viver o hoje, ela é muito importante para todos nós, porque de fato não sabemos o nosso dia de amanhã, né? O que será de nós, esse destino, ele não tem roteiro estruturado, e a gente tá todo mundo aqui vivendo nessa mesma peça aqui, sem saber o que nos espera no descortinado de amanhã mesmo. Então, eu acho muito potente dizer sobre isso, porque é mais fácil, é mais cômodo entender a doença como metástase, com esses pontos finais, com esses pontos de chegada e de partida, e a gente sabe que a vida não é assim, né, Gabriel? A gente tem que ter, acho que talvez isso traduza para as pessoas de o hoje é muito importante, ainda que com limitações. Gabriel tá de ostomia até hoje, viu, gente? Ele não tirou a ostomia, não. Tá com a ostomia. Tem o estômago aqui ainda. Né? Tá aí, tá vivenciando essa expectativa. Hoje, se você pudesse, né, deixar um recado para as pessoas que estão te ouvindo aqui e que entendem que esse espaço do podcast é construído especialmente para elas, para as pessoas que estão navegando, para as redes de apoio, para as pessoas que querem encontrar um acolhimento mesmo, esse abraço quentinho, tipo, vem cá, aqui tem informação que vai fazer você se sentir bem depois que você ouvir. Eu tenho certeza que as pessoas anseiam por isso e se verem representadas, né, nas suas jornadas, lá cada uma do seu jeito, uma pessoa tão legal quanto você, assim, e que hoje consegue até se expor na rede social para bater papo sobre isso, é muito legal, é muito bom. Um recado que eu tenho para dar é que tem vida, sim, após o diagnóstico, né? E que a gente hoje tem tratamento para tudo, né? Tem solução para tudo, que a gente não tem que se entregar para essa notícia, que o câncer não é esse, né? A pior doença do mundo. É a pior doença né? do mundo, que não existe vida, que você tem que se vitimizar, que você tem que criar que o câncer é uma pessoa que vive no hospital, que vive em tratamento, que é impossibilitada de fazer várias coisas. Não é isso. Né? Que tem uma vida pós-sim, que você consegue viver normal, que depois que você consegue ver que dá para se controlar, né, com os medicamentos, com todo o tratamento, você consegue ter sua vida normal e você aprende a dar valor em várias coisas, né? Em várias pessoas, em vários momentos, né? Que isso que eu acho que também que a gente tem que valorizar na vida, né? Absolutamente. O hoje, o momento, né? As companhias, né? Então, que não desista no sentido de não se entregue para a doença. Isso aí. Que hoje tudo pode ser, vai ser resolvido, tem tratamento e que um dia ela vai ser finalizada. Muito bom, Gabriel. As jornadas, de maneira geral, elas podem construir, edificar, trabalhar, mudar as pessoas, sim, porque a gente é mutável, graças a Deus. A gente não nasce e vive e morre do mesmo jeito. A gente passa por essa terrinha aqui sabendo que conhecimento nunca é demais, que evoluir talvez seja o nosso maior desafio como seres humanos e que as doenças, as intempéries, né, as confusões, os problemas da vida de forma geral, eles podem, né, nos atropelar, deixar a gente virado de cabeça para baixo e construir novas identidades. Nunca vai ser fácil, né? Esses processos de reconstruções são sempre muito desafiadores. Mas o Papo com o Gabriel deixa claro que jornada oncológica, ela tem que vir junto, né? Além das opções de tratamento, da ordem dos processos, tem que vir uma jornada interior, né? Uma comunicação, um eixo de corpo, mente sadia para lidar com a decisão mais importante de todo mundo, que é do hoje. O que eu tô fazendo hoje? Quem ficou com a gente até aqui, que eu espero que tenha gostado, porque eu amei o papo. Eu adorei. Convido todo mundo a seguir o Gabriel lá na rede social para entender um pouco mais da história. Lá ele tem vários vídeos. Gabriel Lisboa, correto? @ Gabriel Lisboa. Gabriel Lisboa Personal. Isso, Gabriel Personal. Vou colocar aqui pra gente poder ter aqui no YouTube. Vocês vão lá pra vocês acompanharem também, que é bem legal. Ele posta muita coisa legal. Posta a jornada, posta o dia a dia, posta as dificuldades, os perrengues, mas também posta as coisas legais que tem ajudado o Gabriel a superar esses desafios, porque o tratamento, até vão dar boa notícia para a turma também, o tratamento finalizou, essa primeira parte do tratamento finalizou agora, recente, não é isso? Recebeu uma boa notícia. Recebi a boa notícia que fiz o exame, o PET scan recentemente, né? E que deu regressão completa do tumor, né? Da metástase, entendeu? Então, a partir de agora, provavelmente eu devo entrar em remissão. Em breve eu devo fazer minha reversão do meu estômago, né? Então,
entrando de tudo que a gente falou aqui hoje, né? A oncologia hoje tem resposta, tem tratamento e ela praticamente está me curando. O meu câncer está sendo finalizado, graças a Deus, no sentido de hoje tem tratamento. Hoje aí. tem... Viu? Palavra de ordem do Gabriel. Personal trainer, não desanima. Levanta, sacode a poeira. Quem gostou desse conteúdo não pode deixar de curtir, de deixar aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, que é importante, a sua participação é através de vocês, da companhia de vocês, das mensagens de vocês, que a gente constrói esse espaço, constrói os debates, constrói os roteiros, as conversas que são sensíveis para nós que estamos de cá e para todos vocês aí. Pode e deve falar de câncer, sim.